Olá pessoal, tudo bem com vocês? Roberson Vinhara aqui falando, advogado pós-graduado em Direito Processual Penal e também pós-graduado em Advocacia Consumerista. Resolvi gravar esse vídeo para auxiliar, para ajudar aqueles colegas que estão iniciando na execução penal ou até aqueles que já têm uma certa caminhada, mas sempre tem a primeira vez para se fazer algum tipo de pedido, seja qual for a área do direito, correto? Então nós estamos falando e trata-se de pedido de aproximação ou reaproximação familiar. Sendo bem objetivo, você não pode deixar de, nesse pedido, fazer os seguintes apontamentos. Primeiro, para fazer esse pedido, a pessoa, o reeducando, eu vou usar o termo masculino que engloba reeducandos e reeducandas, né? O reeducando está distante do seu seio familiar, do seu convívio social, para que as pessoas o possam visitá-lo e assim cumprir um dos critérios ou princípios, melhor colocando, objetivamente, da execução penal, que se trata da ressocialização, do caráter reconstrutor do apenado, né? Daquela questão, daquela parte subjetiva que implica a recuperação da pessoa que cometeu um crime, sofreu sobre si, carrega sobre si uma sentença condenatória e o poder punitivo estatal está sendo executado, ou seja, a pessoa agora ela sofre uma execução penal, uma execução da pena, da reprimenda imposta. Pois bem, a pessoa geralmente é transferida de penitenciária a penitenciária, enfim, estabelecimentos prisionais de um modo geral, centro de recuperação, centro de detenção provisória, enfim, são inúmeras as possibilidades de transferência para estabelecimentos e ela está cumprindo ali a sua pena, mas de repente, isso próximo dos seus familiares, ela é transferida para o outro lado do estado onde ela está cumprindo a pena. Por exemplo, eu protocolei hoje mesmo, né, estamos falando do dia 1º de junho de 2023, fiz um protocolo de um pedido de reaproximação onde o reeducando estava residindo próximo a onde eu morava também, né, na cidade de Limeira, ali naquela região, foi preso por lá, passou a cumprir pena em Sorocaba, Serra Azul e de repente foi transferido aqui para a região onde eu estou morando agora, Lucélia, ou seja, quase 500 quilômetros de distância. Só quem faz a viagem de uma região como a região de Campinas, Limeira, enfim, e vem para a região de Lucélia, sabe quantas horas são de carro e o quanto você gasta de combustível e pedágio. Se nós estivermos falando de ônibus, estamos falando de aproximadamente de 10 a 12 horas de viagem, a depender da viação. Então isso é bastante. O que eu quero dizer para vocês? Nós não podemos nos esquecer, quando nós vamos fazer esse pedido, e o reeducando está transferido para longe da sua família, a família está impossibilitada de visitá-lo, os seus amigos, enfim, parentes ali próximos estão impossibilitados de exercer o direito de visita, nós não podemos nos esquecer do caráter reconstrutor, ressocializador, do caráter de recuperação da reprimenda, da pena imposta. A execução penal tem os seus princípios. A humanização das penas, certo? Nós temos que observar a questão humana, social, ressocializadora. Então, para isso, o apenado, o reeducando, necessita estar próximo das pessoas que o visitam, da sua família, dos seus amigos, precisa estar próximo. Então, neste caso, fiz o pedido hoje porque a família, desde que ele foi transferido para essa região, simplesmente não conseguiu mais visitá-lo. Veja só que gravidade. E ele possui um filho menor. Então, meus queridos, é complicado nesse sentido. Eu estou aqui com a petição aberta e tem algumas coisas que você pode argumentar aqui, tá? Dentre elas, você pode citar, usando como base também analogia e aplica-se a este caso, o artigo 41, inciso 10 da Lei de Execução Penal, que diz: constituem direitos do preso, visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados. Ele precisa ter visita. É direito do preso. Como ele vai ter visita se ele está longe? Porque o argumento muitas vezes utilizado até pelo próprio Ministério Público, né, que
deveria ser o custos legis em muitos dos casos, mas nem sempre atua na sua essência como tal. O argumento é, não foi vetado o direito de visita, então por que reaproximação? A família tem condições de vir e gastar R$1.000 para visitar o apenado, a família tem essa condição, né, de pegar um avião e ir para outro estado, quando muitas vezes é transferido a depender dos crimes federais que se cometem, enfim. Isso é muito complicado, tá? Isso é muito complicado. E nós estamos aqui diante de um direito do preso, a visita da sua família, do seu cônjuge, companheira, parentes, amigos em determinados dias. Se ele está longe, ele não pode receber esse tipo de visita. Um outro ponto, uma outra fundamentação que é importante, você não pode deixar de colocar neste pedido, é a regra 59 do pedido, das Nações Unidas, regras mínimas, né, para o tratamento de presos. Então ele é chamado de regra de Mandela, esse tratado aqui, essas regras, é adotada pelo Conselho Nacional de Justiça. Então a regra 59 diz: os presos devem ser alocados, na medida do possível, em unidades prisionais próximas às suas casas ou local de sua reabilitação social. Fora os inúmeros julgados, a vasta jurisprudência que você pode juntar. Então faça o pedido, traga os comprovantes dos familiares, comprovantes de endereço, junte ao processo, certidão de casamento se é casado, enfim, certidão de nascimento de filhos, quando tem, traga tudo isso e o comprovante de residência das pessoas que de fato o visitam e têm o direito de visitar, ou querem visitar o reeducando. Traga isso, junte ao processo e faça o pedido embasado na ressocialização, na recuperação, no caráter humano da pena, no artigo 41, inciso 10 da LEP e também na regra 59 das chamadas regras de Mandela. E vamos torcer, né, para que o pedido seja deferido. É lógico, isso vai de possibilidade do estabelecimento prisional, de vagas onde se tem mais próximo da onde o apenado quer ser transferido daquela região. Então isso também tem uma tratativa administrativa por trás, interna dos estabelecimentos prisionais. Mas o pedido você pode fazer embasado nisso, tá bom? Até a próxima, busquei ser o mais rápido e objetivo possível, mas tem coisas que nós não podemos deixar de falar. Fiquem com Deus, meus amigos. Um abraço a todos.